Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e nesse vídeo eu vou falar sobre os investimentos que valem a pena. O que realmente vale a pena investir, aonde que se investe para se ter bom resultado hoje. Então, hoje a gente tem uma nova realidade econômica no Brasil. Essa é a verdade, a gente tem juros mais baixos, embora comparado com a média mundial os juros no Brasil ainda sejam altos, a gente hoje, comparado com o que a gente tem juros mais baixos e mais estáveis. Né? Isso significa o que na prática? Isso significa que, além de uma maior estabilidade econômica, a gente tem uma renda fixa pagando menos, ou seja, títulos públicos, poupança, esses investimentos mais conservadores hoje pagam muito menos do que pagavam 10, 15, 20 anos atrás. Então, o investidor ele tem que se adaptar a essas mudanças. Então, hoje a gente tem os juros mais baixos. A inflação é controlada. Tudo bem, de vez em quando sobe um pouco mais, a mídia fala muito, mas a verdade é que a gente tem tido uma inflação controlada entre aproximadamente 5 a 6% ao ano. Né? Antes era completamente descontrolada, então a gente tem esse controle relativo dentro da inflação. A gente tem uma economia em crescimento constante, né? Há muitos anos. Não é um crescimento rápido, mas é um crescimento constante. A economia vem crescendo. E há hoje um grande mercado interno com crescimento da classe C e D, a gente tem realmente um grande mercado interno dentro do Brasil. Então, essa é a nova realidade econômica no Brasil. Então, o investidor tem que se adaptar a isso aqui. O que acontece? O brasileiro está acostumado a simplesmente ir lá no banco, botar num fundo de renda fixa e esquecer. Antigamente, com os juros altos, o que acontecia? A renda fixa pagava bem, você praticamente não corria risco, não precisava saber investir, era só colocar o dinheiro lá. E bolsa não valia muito a pena, porque para que você vai se arriscar na bolsa, que tem o seu risco, se tem uma renda fixa pagando muito bem? Não tem por que correr risco. Então, criou-se essa cultura no Brasil de não saber investir, de simplesmente ir lá no banco, botar o dinheiro na renda fixa e acabou. E hoje, quem fizer isso não vai se dar bem, eu já vou explicar por quê. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo para ficar tudo muito bem claro para você. Então, os investimentos de renda fixa hoje pagam aproximadamente 8% ao ano, né? Então, aí a gente tem a inflação de 5 a 6%. A gente sempre tem que tirar a inflação para a gente ver o nosso ganho real, o aumento do poder de compra do nosso dinheiro. Então, a gente tira o 15% de imposto de renda sobre os 8% que rendeu seu investimento em renda fixa, sobra 6,8%. E aí a gente tira, eu fiz uma média aqui entre 5 e 6, né? Tira 5,5% de inflação, isso aqui não é exato, e sobra 1,3% ao ano, que dá praticamente aí, arredondando 0,1% ao mês. Né? Isso é um resultado muito, muito pobre. Né? Por exemplo, está na poupança, aí não tem o imposto de renda, mas daí dá 6% ao ano, dá mais ou menos também a inflação, sobra meio, não dá nem às vezes 0,1, então, ou seja, praticamente nada é o que rende. Então, por que não funciona mais isso que nem funcionava antigamente? Porque não vale a pena, olha só, você vai lá, coloca R$ 1.000 por mês, você vai fazer o seu plano de aposentadoria durante 20 anos. E aí você rendendo 0,1% ao mês, no final você vai ter R$ 271.000. Ou seja, você juntar R$ 1.000 durante 20 anos para você só ter R$ 271.000 no final, rendendo 0,1%, é muito pouco, né? Você trabalhou muito para poupar esses R$ 1.000 e você não vai conseguir viver desses R$ 271.000 o resto da sua vida. Então, realmente, não vale a pena investir mais em renda fixa. O que eu falo é investir, só fazer isso. Né? Logicamente faz parte você ter uma reserva em renda fixa, você ter uma parcela dos seus investimentos em renda fixa, que é um investimento mais conservador, onde você praticamente não corre riscos. Né? Então, principalmente no Tesouro Direto, você praticamente não corre risco. Então, não é que você não possa ter, mas não pode ser a base do seu investimento para sua aposentadoria.
Isso é que eu quero deixar bem claro. Hoje em dia precisa investir boa parte do capital em renda variável. Não tem saída, tem que aprender a investir e fazer isso. Senão você não vai chegar lá. Você não vai ter uma aposentadoria decente. Pelo menos dos seus investimentos. A não sei que, enfim, seja concursado em alguma área, ou enfim, que te dê uma aposentadoria estável, mas senão você não vai ter. Se você depender dos seus investimentos só investindo em renda fixa, a não ser que você invista um caminhão de dinheiro. Você vai lá e investe 10 mil por mês. Mas daí não é nem pelo que rendeu, é simplesmente porque você colocou muito dinheiro. Então, quais investimentos valem a pena hoje? É a renda variável, não tem jeito, não tem milagre, tem que investir em ações. A melhor maneira de investir em ações é aprender a montar uma carteira de ações eficiente, lucrativa. Imóveis, você pode investir diretamente em imóveis ou através de fundos imobiliários. E metais preciosos hoje também é um investimento interessante investir em ouro e prata, é um pouco mais avançado, mas é uma forma interessante de investimento também. Então as ações, elas protegem você da inflação e elas, porque as empresas, né, adaptam o preço no mercado de acordo com a inflação, e elas apresentam um potencial de crescimento muito maior. Lógico que tem seu risco e você tem que saber investir para minimizar esses riscos e maximizar os seus ganhos, né? Os imóveis, eles também tendem no longo prazo, claro que depende de cada imóvel e tudo mais, mas de um modo geral a pelo menos compensar a inflação no longo prazo, e aí os seus lucros podem vir do aluguel, né? Já que o imóvel pelo menos tende a compensar pelo menos a inflação. E os metais preciosos, quanto mais inflação, mais eles valem. E como por medida econômica os governos no mundo todo estão imprimindo muito dinheiro, estão criando muito dinheiro, injetando no mercado, e isso faz com que o preço dos metais preciosos suba. Por isso hoje é um investimento inteligente. Então, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se você gostou, por favor, comente aqui abaixo no nosso blog. E é isso aí, então, até o próximo vídeo.